Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro webinário aqui do grupo Inovatec. A gente optou por iniciar aqui pontualmente às 19 horas, né? Vai ficar gravado esse webinário. Marcel, né, que é o nosso sócio aqui fundador também, ficará, né, aqui à nossa disposição, no nosso apoio, nos auxiliando, caso a gente necessite de alguma coisa. O certificado, gente, para ser emitido, ele precisa, no caso, da inscrição inicial, então vai constar o link depois aqui para quem não fez a inscrição, para que esse certificado possa ser enviado e as perguntas elas serão respondidas aí ao final. Bem-vinda, Grace. Muito obrigada, boa noite, Cássia, boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Então, como eu estava comentando, pessoal, esse é o primeiro webinário do Grupo Inovatec de uma série de webinários que a gente vai fazer ao longo dos meses. Então, todos os meses, a gente vai trazer profissionais, né, que possam aí contribuir e esclarecer dúvidas, e principalmente para que vocês compreendam, né, como é a forma de atuação do Grupo Inovatec e como é a forma de atuação também dos nossos parceiros. Mas quem sou eu, né? Então, eu sou Cassiane Dagani, sou a sócia fundadora do Grupo Inovatec, estou à frente do Grupo Inovatec juntamente com o Marcel, que é meu sócio. Minha formação é na área de Direito, hoje sou consultora empresarial, professora universitária, e junto com o Marcel, como eu falei, eu estou à frente ali da empresa, né, prestando serviços de consultoria na área de gestão de processos, implantação de programas de compliance, ESG, LGPD e algumas outras demandas que acabam surgindo e a gente acaba chamando os nossos parceiros, né, no que a gente aí não atende. E qual, gente, que é o objetivo dessas conversas, né, desses webinários, né, o objetivo principal? Compartilhar conhecimento com vocês, né? Trazer para vocês informações, para que vocês também, né, como falei anteriormente, conheçam o Grupo Inovatec, conheçam os nossos parceiros. Acho que tivemos um problema de conexão. Bom, pessoal, enquanto a Cássia não volta aqui, eu vou me apresentar. Eu me chamo Grace, sou advogada, atuo primordialmente na área do direito imobiliário e com planejamento patrimonial. Nós já atuávamos há muito tempo com planejamento patrimonial, doação, testamento, mas tivemos uma demanda por procura de planejamento patrimonial em função das holdings, né? Então veio essa demanda de conhecimento também no âmbito do direito empresarial. Isso me conduziu aí o MBA do FGV, né, da FGV, para que eu pudesse atender o planejamento patrimonial, mas acabou que a gente seguiu aí assessorando as empresas também no âmbito da organização interna, da gestão, mitigando riscos, né, de perda patrimonial, tanto à empresa quanto aos sócios, tá? Será que eu posso seguir aqui, Marcel? Então, vou seguir aqui, né, gente? Vou talvez antecipar minha parte aqui enquanto a Cássia não retorna. Ao vivo é isso aí, né? Cai tudo, internet, é isso. Mas vamos lá, tá? A Cássia vai trazer um pouquinho da atividade da Inovatec, do papel da Inovatec na gestão empresarial, na organização interna das empresas, né? Todo esse contexto. E onde isso se conecta, então, com a minha atuação? A organização interna da empresa é que vai dizer se lá na frente ou nesse meio do caminho o patrimônio, tanto da empresa quanto dos sócios, vai estar seguro, tá? Não vai estar em risco. Aqui a gente vai inverter, então, um pouquinho a explicação. Eu vou me antecipar e depois a Cassi vem com o conteúdo dela e aí, eventualmente, eu faço algum complemento, tá?
Mas qual é o grande pavor aí dos empresários quando as coisas não estão organizadas dentro da empresa? Desconsideração da personalidade jurídica, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Ocorre quando a empresa, né, contrai uma dívida, não honra com essa dívida, e o sócio, o patrimônio do sócio é que acaba respondendo por essa dívida. E a desconsideração, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica inverso é quando o sócio contrai, então, uma dívida e a empresa acaba respondendo por isso, tá? A desconsideração, ela acontece quando não há ativos, né, para suprir aquela dívida, para fazer o pagamento, e há suspeita de abuso da personalidade jurídica. E esse abuso da personalidade jurídica se dá em duas situações: confusão patrimonial, quando as contas da empresa não estão devidamente separadas das contas do sócio, e também desvio de finalidade. Então, indícios de que esse devedor ele está se utilizando da empresa para fraudar, para fugir aí, né, de uma cobrança dos credores e vice-versa, né? A empresa também está se esquivando aí de pagamento de débitos, tá? Então, hoje, muito se fala, principalmente com a popularidade das holdings, né? Que o empresário que administrar, alocar seu patrimônio dentro de uma empresa, ele vai ter uma blindagem patrimonial. A verdade é que blindagem patrimonial não existe. Existe uma mitigação de riscos, né? E sim, a holding ela pode ser uma boa ferramenta para isso, mas não necessariamente será em todos os contextos. Então, holding é uma questão que tem que ser analisada com muita cautela, né? Porque se for constatada, seja na estrutura de uma holding, ou seja na estrutura de uma empresa que tem uma outra atividade econômica, uma empresa operacional com outra finalidade que não administrar bens, também pode ser constatado aí o desvio de personalidade e essa movimentação societária pode ruir, né, cair por terra. Eu trouxe aqui um exemplo bem interessante para compartilhar com vocês, tá? Que envolve holding familiar e envolve também essa questão da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, um indivíduo, ele ficou inadimplente, o sócio, pessoa física, ele tinha uma empresa, uma holding administradora de bens, e ele alocou o seu patrimônio dentro dessa empresa. Como essa dívida estava relacionada à pessoa física dele, o que ele fez? Ele saiu da empresa e outorgou uma procuração às filhas dele, outorgaram uma procuração a ele, para que ele continuasse administrando essa empresa, mesmo não fazendo parte do quadro societário, tá? Esse caso chegou até o STJ, e lá o STJ confirmou a decisão do tribunal que disse, não, isso aqui foi uma estrutura fraudulenta, considerou uma estrutura fraudulenta, e aí há de se responsabilizar a holding pelo débito do sócio. Então, veja bem, duas situações aqui, né? Primeiro, o sócio devedor, ele sequer estava no contrato social. Então, veja, né? A forma como a gente administra situações de crise, ela não necessariamente, ela nos prejudica e não necessariamente só após uma execução. Então, se as movimentações patrimoniais forem suspeitas, inclusive antes da execução, também podem trazer riscos de abuso de personalidade jurídica. E outra questão aqui, agora a Cassi voltou. Eu saí falando aqui, minha amiga. Pode continuar. Invertemos, então? Então tá bom, vou continuar então aqui, pessoal. Então, esse sócio, ele sequer fazia parte dessa pessoa jurídica, dessa empresa, e foi responsabilizado. Houve desconsideração dessa holding familiar em função disso. Então, ele fez uma movimentação para proteger o patrimônio dele, alocando esse patrimônio numa holding, se tornou devedor e uma manobra mal feita ali por ele no meio do caminho, trouxe a ele o prejuízo ao seu patrimônio pessoal, através de uma medida que ele fez para proteger o patrimônio pessoal, né? Outra questão muito interessante de responsabilização, né, é a questão em que as empresas são consideradas grupo econômico.
Então, não basta que o sócio ele faça a separação do seu patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Ele precisa também, se tiver mais empresas, separar, promover uma autonomia entre essas empresas, autonomia de ativos, de gestão, para que numa eventualidade de uma dessas empresas ficar inadimplente, sofrer uma execução, as outras empresas não respondam por isso, tá? É muito comum, quando não há essa autonomia clara, né? Então, o sócio, ele fez lá um planejamento em função do seu próprio negócio, em função dos tributos, né? Um planejamento, desculpa, um planejamento tributário, e ele não se preocupou com essa questão da autonomia. Então, isso pode trazer um prejuízo aí a todas as suas empresas, tá? E aí depois, né, quando a situação já está consolidada ali, não tem muito o que a gente fazer. Eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês, tá? Que também envolve holdings patrimoniais. Eu acho que é um tema bem interessante. E o que ocorreu nessa outra circunstância, né? Esse indivíduo, ele tinha 3 holdings, 3 empresas, tá? Uma dessas empresas foi executada. Esta empresa que foi executada tinha no quadro societário o sócio e as outras 2 holdings participavam dessa empresa. Essa dívida foi contraída através de um contrato celebrado em 2015, tá? De 2015 a 2018, que foi quando ocorreu a execução, o que eles fizeram? Saíram todos do quadro societário. Então, os sócios saíram, as empresas também se retiraram, e aqui o que o TJ de São Paulo, entendeu aqui? Entendeu que na data da assunção da obrigação, na data da formalização daquele contrato, a configuração social indicava que havia um grupo econômico, havia uma holding de participações ali, né? Então, com base nisso, responsabilizou as 3 holdings patrimoniais. Então, o que eu quero trazer para vocês com isso, tá? E só um parênteses aqui também, né? Essa questão de holding para administrar bens, tá? É preciso ter muita cautela, porque a empresa, ela não é inventário, né? A empresa, ela tem uma finalidade econômica, a empresa, ela tem uma função social. Então, alocar o seu patrimônio em uma empresa pode ser muito inteligente, mas é preciso que você tenha a total concepção de que isso é adequado a você e que não misture as contas desta empresa, não misture essa empresa, não crie relações dessa sua empresa com empresas operacionais, né? Porque senão você pode expor sim a risco o patrimônio que está alocado dentro dessa pessoa jurídica, tá? Então, no nosso exemplo, o que aconteceu? Houve lá a constituição da holding de participações, é uma excelente ferramenta de gestão, mas não para holding familiar. Isso na minha concepção. Há colegas que entendem de forma diferente, mas na minha concepção não. Porque quando a gente está trabalhando com estrutura de holding de participações, nós estamos falando de grupo, né? Grupo de empresas, gestão integrada, tudo isso. E isso traz um risco ao patrimônio do sócio, que ele quis alocar dentro dessa empresa. Essa situação, ela é essencialmente importante, especialmente importante aos sócios, aos empresários, tá? Porque por conta lá da atividade operacional que eles desenvolvem, né? Então, só fazendo um apanhado, né? A holding, a empresa em que você vai alocar seu patrimônio, ela é uma empresa, então ela vai ter uma atividade econômica. Especialmente indicada para aquelas pessoas que fazem, principalmente agora com a reforma tributária, aquelas pessoas que exploram economicamente o patrimônio imobiliário, né? E também considerando o valor auferido através dessa exploração. Mas, se ela existir, tiver essa finalidade de exploração de bens, tem que estar totalmente desconectada de qualquer atividade operacional que seja desenvolvida por esse empresário, tá? Eu coloquei aqui em vermelho essa questão, porque como a gente está falando de desconsideração da personalidade jurídica, já falamos da confusão patrimonial, já falamos do desvio de finalidade, né?
da utilização ali das movimentações societárias para burlar as execuções, vamos falar sobre uma questão que poucos empresários sabem e que é muito comum, que é a ausência de integralização de capital social. Então, eu declaro, no momento da constituição da empresa, que integralizei tanto, mas eu efetivamente não faço esse pagamento à empresa. O que ocorre na hipótese em que há um pedido de desconsideração de personalidade jurídica aqui? Há a presunção de confusão patrimonial. Então, veja bem, a sua empresa ela pode estar totalmente organizada, tá? As contas organizadinhas, né? Tudo bem estruturado. Mas se você não tiver o seu capital integralizado e passar por essa situação aqui, houver um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, vai ter uma presunção de confusão patrimonial. Então, gestão de crise, né? O ideal é estarmos sempre com o capital integralizado, com as contas separadas, mexendo na nossa estrutura societária com assessoria jurídica, mas estando diante de uma situação de crise, é preciso mitigar risco ao máximo, né? Então, a primeira coisa que se faz na iminência de uma execução é verificar se o capital está totalmente integralizado. Se não estiver, façam isso, tá? Então, falamos aqui, eu falo muito rápido, peço desculpas a vocês, é o meu jeito de falar, falo muito rápido, sei que é muita informação, mas se vocês tiverem perguntas ao final, vou ficar à disposição, tá? Porque, enfim, é o jeito de falar aqui, preciso falar mais pausadamente. Mas vamos lá, vamos entrar então agora no contrato social, né? O contrato social. Cássia, tu queres, talvez... Grace, fica à vontade. Se tu quiser, posso dar continuidade, você retoma depois, fica a teu critério, vou te deixar bem à vontade. Eu acho que talvez, então, tu coloca o teu conteúdo, porque daí se tiver algum link do teu conteúdo que eu possa fazer nessa primeira parte, eu finalizo e entro no contrato social. Pode ser? Perfeito, faremos. Gente, pode ser que aconteça de eu cair novamente, então já aviso de antemão, né? Mas eu vou tentar retornar. Dei uma verificada aqui, eu acho que vai ficar de acordo agora. Então, gente, vocês já conheceram a Grace, ela se apresentou e iniciou o conteúdo aí. E para dar continuidade, né, e até para explicar o porquê que ela está aqui, né, eu quero que vocês compreendam que toda vez que a gente entra, né, com um processo de consultoria dentro de uma empresa, a gente nunca pode focar no problema somente para o qual a gente foi contratado. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma análise do todo. Às vezes, aquele problema para o qual a gente foi contratado para tentar amenizar, solucionar, ele vem de outra ponta. E nós precisamos verificar o todo para conseguir entender o que está acontecendo. E é importante destacar que a gente não consegue atender todas as áreas. E nesse sentido, o que acontece? A gente entra com a consultoria para atender o ponto para o qual nós somos contratados, a gente faz uma análise geral, faz um diagnóstico e apresenta para esse empresário todo o cenário que ele está enfrentando. O que acontece? Parte desse diagnóstico diz respeito, né, ao Grupo Inovatec, mas muitas vezes parte desse diagnóstico não é da nossa esfera, da nossa dominância, e a gente precisa chamar profissionais. E esse assunto que nós trouxemos a Grace aqui hoje para trabalhar, né, que é a questão ali, né, do alinhamento do patrimônio ali, né, com a gestão, é um assunto de extrema relevância, porque em 2026, logo após o dia 1º de janeiro, a gente vai ter uma alteração na legislação tributária. E essa legislação tributária, ela impacta diretamente esse assunto que a Grace, né, começou a tratar. Então, vamos supor o seguinte, vou trazer para vocês um exemplo um pouco mais prático aqui. Vamos supor que vocês me contratam para uma consultoria na empresa de vocês, né? E nós chegamos lá, eu e Marcel, e a gente identifica, né? E segundo o que vocês nos trouxeram, é um problema aí, né? Na gestão financeira. E já adianto para vocês que são 3 os principais problemas para os quais nós somos acionados. 1, a questão da gestão financeira. 2, um planejamento estratégico e também um planejamento ali, né? Empresarial no todo. E um problema de gestão de pessoas, né, e de processos. Esses são os que mais aparecem, né?
E aí, gente, o que acontece? Quando a gente tem processo nesse histórico todo, o que nós temos aí? Algum processo ineficiente que não está gerando o resultado que o empresário entrega, alguma dificuldade, até a própria questão, né, de um líder ter dificuldade de delegar algumas coisas para os seus subordinados. A gente entra com a questão da alta rotatividade, por que o meu negócio não para funcionar? E aí a gente começa a ligar, o que eu brinco, né, a anteninha e pensar o seguinte: tem uma alta rotatividade, o que é que está acontecendo? Não é um ponto específico, né? Tem mais coisa por trás. Por isso, o diagnóstico, né, geral como um todo. E aí a gente entra também com uma comunicação falha. Isso tudo ele vai impactar ali, essa parte que a gente fala, que é o processo em si. Mas aí nós entramos, né, em outra esfera. Vamos dizer que vocês estão com problemas em pessoas, né? Ah, tem dois líderes de dois setores que não são interdependentes, eles dependem um do outro para fazer o quê? Para conseguir executar, né, a demanda e entregar o produto final ou o serviço, a depender do tipo de negócio. E eles estão com um atrito. E a empresa nos contrata para fazer um trabalho e verificar se a gente consegue fazer um ajuste. Porque no individual, com suas respectivas equipes, eles são muito bons. Mas o que ocorre? Ocorre quando, entre eles precisam negociar, eles precisam interagir, eles precisam relacionar. Aí a gente começa a partir para outra esfera ali de investigação daí, gente, né? O que é que tem aí, né? Que está acontecendo que nós não conseguimos fazer o alinhamento aí. Então, normalmente, né, aparece alguma falha ali, né, que é interligada ao processo de comunicação. Às vezes, eles não têm conhecimento e não têm muita noção do impacto que um setor tem no outro. E aí vocês vão me falar, mas Cassi, como é que eles não vão ter noção do impacto? Gente, tem empresa, né, em especial pequeno e médio porte, que eles contratam um funcionário no desespero. E eles não têm muito tempo para treinar aquela pessoa, por exemplo, um tempo hábil, para que ela entenda toda a operação. Caiu na vaga, vai executar para quê? Para manter a operação em pé. Então, muitas vezes, né, no caso, esse problema também acontece por uma falta, né, de uma recepção e do devido, né, treinamento e a adequação, né, eu diria, dedicada por parte do RH, de trazer esse novo funcionário para o cenário, né, da empresa, para depois colocar ele na vaga, ou seja, na função que ele precisa executar. E aí, caminhando, né, para o que nos interessa, que é o assunto de hoje, né, que vai de encontro com o patrimônio, o problema, gente, ali na questão ali da gestão financeira. Então, quando a gente encontra um problema na gestão financeira, a gente sempre comenta, a gente está com problema no caso, no coração da empresa. Por quê? Porque o financeiro, ele vai impactar no quê? Em manter a empresa rodando, em pagar folha de pagamento, tá? Em pagar fornecedor, e também em ter, né, todos esses insumos para produzir o serviço, né, ou o produto que ele precisa colocar no mercado e manter a operação em pé, né? E aí, a gente interliga diretamente nesse tema aí que nós estamos falando hoje. E aí, o que normalmente acontece, né? E que é algo muito comum. Chegamos na empresa, Grupo Inovatec, inicialmente eu e Marcel, e a gente começa a analisar, né, toda a documentação, começa a conversar com as pessoas, começa a aplicar questionários e entender esse cenário. E o que a gente começa a verificar, né? E um exemplo de praxe, pessoa física e pessoa jurídica misturadas, tudo num bolo só. Então, é aquele exemplo que daqui a pouco, né, o empresário compra um veículo em nome da empresa, por quê? Porque o imposto é menor, porque o custo vai ser menor, mas ele roda com esse veículo não na empresa e não para a empresa. Ele roda com sua família, no pessoal. Então, é um veículo pessoal comprado no CNPJ da empresa. E aí, daí a pouco, acontece aquela outra situação seguinte.
ele tem um valor a receber de uma pessoa física. Isso que eu falo é o empresário. Valor a receber de uma pessoa física. E esse valor a receber, né, em um dado momento, ele até acreditou que estivesse perdido. Por quê? Porque a pessoa não pagava, ele tentou contatar. Até que certo dia, o fulano lá manda um WhatsApp para ele e diz: seguinte, vou te fazer um Pix hoje do valor que eu estou te devendo, consegui regularizar a minha situação financeira. E ele fala: ok, me passa o número ou a conta, né, para a qual, né, eu consigo fazer essa transferência, vou te passar o Pix. E ele passa o Pix de quem? O Pix da empresa, tá? E aí, onde é que eu entro que vai de encontro com a fala da Grace? Eu entro na questão da confusão patrimonial, né? Eu tenho uma confusão do patrimônio. Chega aquele momento que eu não sei o que é pessoal e o que é da pessoa jurídica. Virou uma mistura. Para o pequeno empresário, né, e até o médio, muitas vezes, quando ele não tem uma orientação correta, né, por parte da contabilidade ou até do próprio jurídico que está ali, né, amparando ele não vê essa situação como um problema. No entanto, né, pequenos e médios empresários, eles não estavam tão à mercê, no caso da fiscalização, como eles estarão a partir de 2026, onde a gente vai estar com um sistema tributário totalmente integrado e que a gente não vai ter mais como, né, no caso, esconder ou misturar patrimônios. Eu vou ter que deixar muito claro o que é da minha pessoa física, o que é da minha pessoa jurídica, sob pena do quê, né? Das penalidades que a lei, né, vai atribuir a partir de 1º de janeiro de 2026, né? Então, o que a gente encontra normalmente? Essa ausência e esse descontrole, né? Quando também, né, e a Grace me corrige se ela também não vivenciou isso, um próprio descontrole aí de fluxo de caixa. Ele não sabe quanto ele está faturando. Por quê? Tem a confusão do patrimônio. Às vezes, ele não consegue ter uma métrica, gente, é bem comum, do quanto é o custo que ele tem para operar. E, consequentemente, onde é que vai impactar isso? Lá nos processos que eu falei para vocês. Como é que, por exemplo, vocês tendo uma empresa, me contratam, né? A mim e o Marcel, para, no caso, estabelecer métricas e indicadores, né? Ou verificar ciclo de vida, por exemplo, de produtos. Como é que a gente vai estabelecer essas métricas se nós estamos com um problema muito maior lá no coração, né? Como a gente falou. Não vai ter como eu fazer um controle na totalidade e ter um número exato. E aí, o que acontece? Eu posso fazer um paliativo dentro daquele diagnóstico que a consultoria faz, no que é mais gravoso naquele momento. Mas é um paliativo. Mas, aos poucos, toda a operação da empresa, ela precisa ser corrigida. E por que a gente está batendo tanto nessa questão? Justamente porque a partir do ano que vem o cenário muda, né? A questão, né, da visualização ali dessa confusão patrimonial, ela vai ser olhada, ela vai ser entendida e principalmente registrada e fixada no sistema de uma forma totalmente diferente. Então, eu repasso novamente a palavra para a Grace, né, a partir dessas colocações que eu fiz, que depois eu entro novamente aí com alguns outros exemplos. Eu já de antemão vou falar dessa questão do veículo, que é muito comum, né? Então, as pessoas, elas... vou ter uma economia aqui, vou adquirir um veículo através da minha empresa. Ou, se não, é aquele cenário, né? Que o sócio, pessoa física, está inadimplente e ele não quer adquirir bens na sua pessoa física, porque sabe que vai estar sujeito a penhora, né? Então, o que acontece? Se você, pessoa física, se acidenta com esse carro, você é responsável penalmente se eventualmente tirar a vida de alguém. A sua empresa vai responder pela indenização civil, o que pode causar um prejuízo à empresa desnecessário e que não tem relação nenhuma com ela. Outra situação que é, gente, comprar veículos por empresa não é economia. Você tem ali a economia no momento da compra, mas o que acontece? O veículo, por natureza, ele deprecia. Então, a partir do momento que você tirou ali da concessionária, já vai estar depreciado. Dentro da empresa, ele deprecia ainda mais. Então, num período de 5 anos, aí vai estar totalmente depreciado. Se você for vender esse veículo, você vai pagar ganho de capital.
A sua empresa vai pagar ganho de capital. Então, assim, tem que... Aí que tá, né? As coisas têm que ser muito bem pensadas, né? E aí, dentro desse contexto todo que a Cássia trouxe, né? Que é muito comum. As pessoas realmente não veem grandes problemas na comunhão ali, na confusão patrimonial. Dentro desse contexto que a Cássia trouxe, é que nasce o que a gente falou no início, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é o patrimônio do sócio em risco, o patrimônio da empresa em risco, e o patrimônio alocado em outra empresa também em risco, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que não se pode fazer grandes movimentações em momentos de crise. É preciso analisar, fazer todo... A advocacia preventiva aqui, a assessoria empresarial preventiva aqui, é o que vai mitigar todo o dano. Nos exemplos que eu trouxe a vocês antes, a responsabilização desses empresários foi por movimentações societárias antes do bicho pegar aqui na execução, né? Então, tudo na prevenção é mais efetivo e mais eficaz, tá? Então, eu vou seguir aqui com o serviço que eu presto para a Inovatec, né? Com uma certa frequência, que é o famigerado contrato social. O contrato social, ele é a lei de uma empresa, né? Então, se você não tem uma boa lei, você não tem regras bem estabelecidas, você não mitiga situações que podem trazer dano, risco, prejuízo. E assim, 95% dos contratos sociais dos médios empresários é um contrato social padrão, modelo junta. Não tem proteção legal nesse contexto. Vamos trabalhar aqui. A maioria das empresas são sociedades limitadas, tá? As sociedades limitadas, elas têm como característica ser uma sociedade de pessoas. Então, a pessoa dos sócios tem muita relevância no contexto da sociedade limitada. Não tem tanto na SA por ser uma sociedade de capitais, tá? Se essa pessoa tem tanta relevância dentro do contexto da minha sociedade, por que eu não prevejo situações relacionadas a esta pessoa dentro do meu contrato social? E é o que ocorre. Não há previsão dispondo a respeito disso. E aí a gente vai entrar num contexto muito delicado, que é um posicionamento do STJ, que eu discordo, eu acho que vai contra a natureza da própria sociedade limitada, mas o que ele disse? Ele disse, se houver quebra da factio societatis, não há possibilidade de exclusão do sócio somente por isso. Então, traduzindo, tá? A factio societatis é a afeição entre os sócios, é a harmonia, é a confiança entre os sócios. O que o STJ diz? Em uma sociedade de pessoas, se houver uma desconfiança, um conflito, um desentendimento, eles vão ser obrigados a ficar associados, porque eu não vou excluir ninguém daqui. E aí, qual é a alternativa que o judiciário traz para nós? A dissolução, a extinção da empresa. Não tem que extinguir, né? Nessa hipótese. Somente se essa conduta de um dos sócios causar um efetivo prejuízo à empresa, é que vai existir uma justa causa para exclusão. Ou seja, se a empresa não sofrer dano efetivo em função desse desentendimento, ninguém vai ser excluído judicialmente aqui. O que salva essa situação? Previsões do contrato social. O que tiver disposto no contrato social faz lei entre os sócios, tá? Então, o contrato social, ele precisa dispor regras claras a respeito disso, dispor objetivamente a respeito da justa causa, em que contexto os sócios estão considerando que essa sociedade não vai sobreviver. Porque vamos lá, se é uma sociedade de pessoas, se os sócios começam a conflitar, é evidente que essa empresa, cedo ou tarde, vai ruir, né? Mas se o meu contrato social não disser, olha, se a Cassi não agir com lealdade comigo nesse contexto, ela vai ser excluída da sociedade. Vou pagar os haveres dela, mas ela vai sair da sociedade. Porque a minha empresa tem que sobreviver a isso.
100% dos 95% os que fizeram conosco tem, mas 95% dos contratos aí que a gente pega não tem isso, tá? Não tem essa disposição. E aí a gente entra numa situação muito delicada, porque se essa sociedade ela for dissolvida, como ficam os contratos em andamento? Como ficam os contratos de trabalho? Você vai rescindir contratos de trabalho sem justa causa, você vai rescindir contratos com parceiros seus sem aplicando-se multa contratual, porque essa situação não é causa de rescisão. Contratos que muitas vezes vão ter cláusula penal, vão causar prejuízos, perdas e danos aos seus fornecedores, né? Uma sociedade dissolvida por determinação judicial, ela passa por isso. E aí você entrou num conflito com o seu sócio, esperando receber um recurso bacana quando for sair dessa sociedade, e tudo que você receber vai ficar para sanar o prejuízo causado pela sua não diligência no seu contrato social com relação a isso aqui. Então, muitas vezes as pessoas, não vou investir no contrato social, vou fazer o meu contrato social modelinho junto aqui. Isso pode custar a sua empresa, tá? Outra situação aqui é o direito de retirada, tá? Então, digamos que um dos sócios, nesse contexto de conflito, desconforto, ele resolva que ele vai sair. Não, eu vou sair, pago os meus haveres sociais, liquido as minhas cotas sociais e eu vou sair. Ótimo. O artigo 1031, parágrafo 3º do Código Civil, estabelece que a empresa terá 90 dias para pagar à vista o equivalente a essas cotas sociais, exceto se dispuser de forma diversa no contrato social. Então, se você não tiver o seu contrato social contemplando critérios de apuração dos haveres, prazo de apuração dos haveres, o que vai acontecer aqui? A empresa vai ter que desembolsar um montante que, a depender do valor das cotas, é um valor alto, para pagar esse sócio que está se retirando. Se já existe um conflito, você acha que esse sócio vai aceitar receber as cotas dele parceladas? É claro que não. Ele vai exigir que seja pago à vista. E isso pode prejudicar a estrutura da empresa, não raras vezes prejudica, tá? Agora, uma outra questão muito sensível, né? Muito polêmica: falecimento de sócio. O que eu falei lá em cima a respeito do contrato social não se aplica aqui, tá? Porque o contrato social, ele faz lei para quem integra a sociedade. Para quem não integra a sociedade, o contrato social não impõe nada. E os herdeiros não integram a sociedade. Então, como é que funciona nesse caso? Tem ele direito a entrar na empresa, forçar uma entrada na empresa? Se for uma sociedade limitada, não. Como eu disse, é uma sociedade de pessoas. Então, esse sócio, esse herdeiro, ele não pode forçar a entrada na sociedade. Na SA, esse herdeiro, ele sucede na propriedade das ações. É diferente, tá? Mas vamos lá, esse sócio falece. Não há nenhuma previsão no contrato social se esses herdeiros vão entrar na sociedade, se eles vão receber as cotas sociais e tudo mais. Esses herdeiros, eles não são obrigados a aceitar qualquer disposição de parcelamento de pagamento no contrato social. Então, você vai ter que fazer um pagamento dessas cotas sociais à vista, se você não quiser que as cotas sejam inventariadas, que você entre eventualmente numa disputa judicial. E normalmente esse tipo de disputa judicial aqui, que envolve direito sucessório, é disputa longa e onerosa, tá? Então aqui nós estabelecemos entre os próprios sócios dentro do contrato social uma metodologia, né, de como isso vai se desenrolar no momento em que eles falecerem. E algumas empresas, elas costumam fazer uma reserva ou fazer um seguro para esse tipo de situação aqui. O seguro é muito interessante. Se tiverem essa percepção de longo prazo, é muito, muito interessante o seguro, tá? Essa questão do inventário, dos herdeiros, da sucessão, também repercute na questão do divórcio, né? Então, a depender do regime de bens, se for um parcial de bens, se for universal de bens, o cônjuge, no momento do divórcio, ele vai ter direito a 50% das cotas que estão integralizadas na sociedade. Como que vai ser dado tratativa a isso? Como que vai ser paga essa meação?
né? Então, quando a gente traz o contexto patrimonial de uma sociedade e o patrimonial do sócio, então, quando a gente presta essa assessoria organizacional, que é o que a Inovatec presta o serviço que ela presta, agregado a essa concepção de risco patrimonial, o resultado é uma assessoria preventiva espetacular, completa, né? Como eu disse a vocês, em momentos de crise não há o que se fazer. A gente tem que tentar mitigar dano, mas se você agir na precaução, além de mitigar dano, você vai viabilizar uma estrutura segura, que vai chamar a atenção também de outras pessoas para comprar, para investir. Enfim, hoje em dia, grandes clientes, grandes investidores consideram a estrutura de uma empresa organizada um critério essencial. Essencial para a contratação. Então, não só, né, Cássia, essa questão do patrimônio em si e da organização de contas pessoal, tudo isso, mas também as questões que a Inovatec também oferece, que é a questão da LGPD, a questão da responsabilidade social, né? Então, assim, se a empresa ela tem essa visão, ela quer ganhar espaço no mercado, ela tem que ter esse cuidado, começar com o micro para criar uma boa estrutura, né? Para encerrar aqui só uma questão polêmica também, é quando o cônjuge, os dois são sócios, marido e mulher são sócios. E aí, né, gente, a gente entra numa questão emocional aqui, que ninguém nunca quer prever situação lá na frente, é que nem os contratos de namoro, essas coisas todas, né? Mas ainda mais nessa sociedade precisa ter um contrato social bem estruturado, bem estabelecido, porque muitas vezes o emocional desses sócios, por exemplo, no momento de divórcio, vai consumir o patrimônio dos filhos de vocês. Essa empresa é um patrimônio dos filhos de vocês. Então, assim, quando vocês organizam isso, vocês não estão pensando em um iminente divórcio. Vocês estão pensando em preservar o patrimônio da família de vocês, tá? Então, eu vou dar umas dicas aqui para fechar todo o conteúdo que foi passado. E aí, depois, acho que a gente pode abrir para perguntas. Enfim, Cássia, se tu quiser complementar alguma coisa. Mas vamos lá. Boa gestão e organização da empresa. Primordial. Primeiro requisito. Contrata a Inovatec, vai lá, faz um estudo de toda a estrutura interna da empresa, mitiga riscos, mapeia tudo, tá? Os riscos que decorrem da atividade empresarial, que é o que a Inovatec faz, os riscos que decorrem da relação sociedade-sócios, que é o que a gente entrega aqui, e elimine-os totalmente, tá? A ideia é mitigar risco, mas se você está vendo uma lacuna aqui, você precisa eliminar ela, tá? Segundo, boa comunicação entre os sócios. A Cássia trouxe isso e a gente está super alinhada nesse entendimento, porque a comunicação entre os sócios vai permitir que a gente antecipe prejuízos nessa sociedade de pessoas, em que há pessoas conectadas a essa sociedade, tá? Autonomia patrimonial, sempre entre a pessoa física dos sócios, a empresa, outras empresas, tá? Tudo isso. Assessoria jurídica em situações de crise. Então, não ajam por impulso. Vocês viram que nos dois exemplos que foram trazidos aqui no começo da explanação, os sócios ali, eles tentaram numa situação de crise antes da execução, antes do risco de penhora de bens, movimentar a sociedade, movimentar patrimônio para fugir de uma iminente execução, e isso não deu certo. Então, não façam nenhuma movimentação sem orientação em situações de crise, porque normalmente dá errado, tá? Integralizem o capital social por conta da presunção de desconsideração, tá? E, por fim, elaborem um bom contrato social, a lei de vocês precisa ser robusta, tá bem? É isso. Complementando um pouquinho, né, o que a Grace trouxe aí, muitas vezes quando a gente faz esse processo de consultoria e a gente entrega o diagnóstico total, né, das problemáticas encontradas né, ali para o empresário, isso gera muitas vezes um certo incômodo. E o que a gente ouve muito, não quero mexer nisso neste momento. Só que o que é importante destacar para vocês? Hoje, a gente tem um cenário, né, de prestação de serviço de consultoria
que o consultor, gente, ele não pode mais fechar os olhos para algumas partes que ele verifica que tem alguma coisa errada e ele pensa o seguinte, não, mas eu não atendo a isso, deixa do jeito como está. Eu falo que é uma certa responsabilidade dele de fazer esse apontamento para o empresário. Por quê? Porque, caso contrário, se às vezes não solucionar aquela ponta, o serviço que ele ofereceu não vai surtir efeito. E o que vai acontecer? O trabalho dele vai passar que não é qualificado o suficiente. E aí contrata-se outra consultoria para fazer outro treinamento, outra capacitação, por exemplo, em determinada área. Mas será que o problema vem só daquele ponto que o empresário destacou? Por isso que eu falo a importância do diagnóstico do todo. Não quer dizer que a consultoria ela vai entregar o geral, tá? O trabalho completo. Não, ela não vai entregar, mas se ela fizer os apontamentos e souber trazer pessoas qualificadas para solucionar, né, esses problemas que vão aparecendo ao longo do caminho, facilita muito. E eu diria assim, ó, é um problema menos para o empresário. E essa ausência de um bom planejamento e da visão do todo por parte do empresário, daquele estigma, vou tocando desta forma e como dá, até onde aguentar, e eu falo, até quando não vier uma multa, até quando vai estourar uma bomba, né? Por exemplo, a Grace disse aí, né, quando a gente implanta uma LGPD, uma das primeiras coisas que a gente olha é o contrato social. A primeira coisa que eu vou identificar se tem confusão patrimonial. Isso aí já a gente começa a ter problemas, tá? Porque a LGPD também ela precisa ser amarradinha. A documentação, os relatórios e também a produção de todo o arcabouço de documentação posterior precisa estar adequado. Então, não tem como eu fechar os olhos e falar, vamos deixar passar. Posteriormente, se der um problema, pode vir a refletir ali no trabalho da consultoria. E essa ausência de planejamento, como eu vinha falando, e principalmente quando o empresário ele vai agir com base no achismo. Eu acho que neste momento esta é a melhor decisão. E a gente sempre questiona, mas com base em quê que você acha isso? Então, isso, gente, é um problema bem grave, né? Bem sério. E o principal ponto, né, que a gente vem destacando, né, e o principal ponto desse primeiro webinar é destacar que, como consultoria, né, qualquer consultor aí, não dá para fechar os olhos, né, quando a gente visualiza problemas na organização. Por quê? Porque futuramente vai refletir no empresário, mas também vai refletir na consultoria. Por quê? Porque se eu não resolvi aquele problema que nem sempre veio da onde a gente imagina, a consultoria vai passar por um caso inconsequente ali, por mal preparada, por um serviço que não surtiu efeito. Então, a gente precisa se preocupar. E hoje, outra coisa, a gente está num cenário, né, eu diria, de vida que é impossível nós focarmos em uma única área e a gente, por exemplo, ir prestar um serviço de estabelecer métricas e índices de processos e eu não conseguir me relacionar, conversar ou ter uma boa manobra em relação à gestão de pessoas. Quem vai me trazer as informações para que eu consiga, né, no caso, executar esse processo são as pessoas. Então, hoje, gente, né, a qualificação, ela vai muito além da única formação que a gente tinha lá atrás. A gente precisa ter 2 ou 3 habilidades aí para conseguir estar no mercado e também ser um diferencial nesse mercado. E a Grace trouxe muito a questão da limitada e eu vou trazer aqui para a Grace um questionamento que a gente vivencia muito na prática. Digamos, Grace, uma empresa de cunho familiar, né? Que a gente, né, ali vai ter uma empresa de cunho familiar e são 3 irmãos sócios. 2 ou 3 irmãos. E o que acontece? Nós temos um contrato social muito mal feito, muito mal elaborado. Um dos irmãos, Grace, ele é casado por comunhão, né, de bens aí. E aí, existe um atrito daí um tempo entre o casal e entre os irmãos. Essa falha contratual pode dar problema? Na verdade, sem dúvida nenhuma, né? Aí a gente tem o cenário perfeito para dar ruim, como dizem as pessoas, né? Porque
pensa, né? A sociedade, como eu falei, é uma sociedade de pessoas. A gente tem a questão emocional aí, né? Então, a gente falou sobre a comunicação dos sócios, e quando a gente está tratando de família, existe uma quebra um pouco desse limite do profissional, do que é familiar e tudo isso. Então, a chance de existir conflito, ela é maior. Se os sócios são irmãos, são parentes, né? Marido e mulher, tudo isso. Se você não tem um contrato social que dispõe acerca de como a sociedade, enquanto pessoa jurídica, vai administrar aquele conflito, você já tem um problemão. Se esses sócios são casados, você já tem outro problema. Se esses sócios são todos ali herdeiros, irmãos, os pais vão falecer, esse inventário, você já tem outro problema. Então, você precisa, sim, reestruturar esse contrato social. Aí, no papel de vocês, né, Cassi, trazer esse pessoal, esses sócios, para a realidade, para a fria realidade, né? Desconectar de conflitos, desconectar de possibilidades, desconectar de expectativas, para reescrever esse contrato social, sentar com todo mundo e dizer, olha só, pessoal, seguinte, essa empresa precisa sobreviver. E se nós enfrentarmos essa situação, essa empresa não vai sobreviver. Então, aqui está o regramento para que a gente solucione os eventuais conflitos que venham a surgir aqui em função dessa mesma condição de sócio e irmãos casados sobre regime X ou Y, né? Como que é interessante também, né, Cássia, a gente pensar que muitas vezes os objetivos desses sócios, mesmo irmãos, mesmo na empresa familiar, eles são diferentes, né? Então, essa conversa também vai nos dizer, tá, mas a tua pretensão, qual é? Você se vê à frente dessa administração daqui a um tempo? Isso interessa a você? Você tem outros negócios? Para entender também como dispor, não só de acordo com a realidade, com a mitigação de riscos, mas também de acordo com os objetivos daquelas pessoas. Tudo pensando na sustentabilidade do negócio. Então, respondendo para ti, sim, um cenário de extremo risco. Precisa ser refeito, precisa ser ajustado, precisa ser bem elaborado. Outra questão, né, Grace, que talvez pegue bastante, assim, e aí eu nem estou trazendo a questão ali de empresa familiar, tá? Vamos supor qualquer empresa em que um sócio, né, tipo, ele não tem controle das suas finanças pessoais e ele acaba ali, né, num endividamento pessoal excessivo, né? Compra, consome, né, bens pessoais, só que o que acontece? No contrato social, né? Isso não está. É o contrato da junta, como a gente falou. Não está muito bem disciplinado, né? Essas questões aí. Como é que ficaria numa situação dessas de endividamento excessivo? Então, o contrato social, ele não vai dispor a respeito da obrigação dos sócios de manter as contas separadas. A própria natureza jurídica da empresa pressupõe que ela tem uma personalidade própria, com despesas e receitas próprias, né? Então, o contrato social não vai mitigar esse risco. O que vai mitigar riscos aqui é a educação. É a educação dos sócios, é a cautela, é a organização, é a boa gestão. Mas na hipótese, nós abordamos isso no começo, mas na hipótese de nós termos um sócio endividado, os outros sócios podem ser prejudicados em função disso, em razão da desconsideração da personalidade jurídica inversa, né? Então, esse sócio, ele é extremamente endividado, não tem controle financeiro, e ele começa a desviar patrimônio da sua pessoa física, entendeu? Ele começa a fazer mais retiradas ali daquela empresa, pagar alguma coisa ou outra ali pela conta da empresa, né? Adquirir uma coisa que quer ocultar ali através da empresa. E aí, quando essa responsabilidade recai sobre a empresa, aí é um desconforto tremendo para os demais sócios, né? Esse sócio que fez essa papagaiada, com perdão do termo, ele vai estar arcando com as consequências dele. Mas e os demais sócios, né? Por isso que nós falamos da comunicação, né? Saber se comunicar e explicar a situação. E agora eu estou, né, trazendo uma situação, mas que já passamos, tá? Então, tem um sócio ali que está nessa situação, né? Começou a
decair financeiramente, né, tudo isso, os demais sócios, eles podem fazer um acordo com ele para que ele se retire, mantendo poderes eventualmente de administração, antes que a bomba exploda e voe caco de vidro para todo lado, né? Então é sempre aquilo que eu falei antes, isso tem que ser observado antes, a boa comunicação entre os sócios para que dê tempo de resolver e não deixe a crise se instaurar na sociedade. Perfeito, Grace. Grace, ainda te questionando, né? Tem alguma outra situação, né, que você gostaria de deixar assim, ó, como cuidado, como alerta para quem hoje está abrindo uma empresa, né? Considerando, né, que o ano que vem a gente, né, vai ter um outro contexto. Sim, na verdade, assim, para todas as empresas, independentemente do contexto, né, um bom contrato social, uma boa perspectiva, né, um bom contador. Se tu não tens conhecimento de como você vai estruturar esses processos, procure um profissional para fazer isso, para te ajudar a ter um planejamento estratégico, né, para o desenvolvimento da sua empresa. Mas o que vem ano que vem, né? Perdão da redundância, mas com a reforma tributária, a gente vai ter que olhar com bastante cautela para absolutamente tudo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é da minha seara aqui patrimonial, né? Então, a gente tem muitas pessoas aí que exploram bens imóveis, né? Recebem aluguéis, recebem arrendamento, né? Tudo isso. Essas empresas, essas pessoas físicas, elas vão ser extremamente oneradas na atividade imobiliária se o valor que elas recebem for aí mais de 240 mil reais por ano, né? Então, se ele não tem uma empresa, ele vai precisar ter, né? Ele vai precisar ter. Então, tendo esta empresa, mais uma vez, assessoria para a criação disso, né? Dessa empresa, e para que você consiga ter o mínimo de incidência de carga tributária nessa exploração, tá? Para as outras empresas que trabalham com produtos, com serviços, né? Não é tanto a minha seara aqui, eu recomendaria conversar com seus contadores, tá? E buscar observar se esses contadores estão cientes e atualizados de tudo que vai acontecer no próximo ano com relação aos tributos, né? O CBS e o IBS. Outra questão também, observar, né, janelas de oportunidade para movimentação patrimonial, para atualização, para declarações, né, para que possa mitigar o dano, o prejuízo, tá? E aí tem uma questão muito interessante aqui, Cássia, é que assim, ó, a gente vai ter, muito provavelmente no próximo ano, uma procura muito grande por planejamento. Justamente em função disso. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, né, eu até tenho um conteúdo pronto para isso. Se você vai fazer uma doação para o seu filho, você paga o ITCMD de acordo com o valor que você declara. Tem uma presunção, né, de realidade, de veracidade do que você declara. A partir da operação do SINTER, né, que é o Sistema Nacional de Gestão e Informações Territoriais, o que vai acontecer? O Estado vai dizer, seu imóvel vale tanto, e essa base de cálculo ela vai ser frequentemente atualizada. Então, você vai lá dentro, vai fazer a sua gestão patrimonial, opa, também vou fazer meu planejamento sucessório através dessa empresa, já que eu estou tendo que criar uma empresa em função da economia tributária, já faço a sucessão. Maravilha. Se você não tiver uma empresa operacional, você é empresário, bem estruturada, com uma boa gestão, sem criar embrólios e crises frequentes. Se você não tiver isso, o seu planejamento lá do outro canto, ele pode ficar exposto. Então, assim, ó, é mito a gente dizer que a gente consegue desconectar tudo e fazer uma blindagem patrimonial maravilhosa. Não, tudo precisa ser estudado com cautela, porque tudo pode ruir no Poder Judiciário, né? Então, assim, planejamento bacana, excelente, maravilhoso. Mas gestão interna, gestão do sócio, essa gestão é imprescindível. Grace, aí outro ponto, acho que vale a pena destacar também, a questão, né, da empresa atender o seu fim social, né, para o qual ela foi criada. Então, a gente sabe que hoje muitas empresas, né,
elas não atendem o fim social para o qual elas foram criadas. E a gente vê muitas situações por aí, né? Até de alguns profissionais que acabam, né, indicando de inserir determinados negócios que não vão de encontro com o fim social do negócio inicial, né, naquele negócio que foi o primeiramente criado com o fim, né, inicial, por exemplo, vamos supor, uma empresa de que vende ali, né, roupas, né, área de malharia. Ela foi criada, né, com esse fim social, comercialização e tal. De quê? Né, vai a linha, malhas, roupas e tal. Eu não posso, né, por exemplo, né, trazer para essa empresa ali uma consultoria, um canais de uma consultoria, e inserir junto ali. Eu não posso, por exemplo, desviar o meu fim social com outra atividade que vai totalmente em desencontro com a atividade inicial, que é uma atividade de comercialização, né? De venda aí, né? De malhas e roupas. Porque isso na prática acontece muito. Esses dias, até olhando uma nota fiscal, a nota fiscal, o CNPJ, era algo totalmente contrário do que o produto que o negócio oferecia, né? Isso também vai pegar bastante a partir do próximo ano. Na verdade, a meu ver, já pega, né? Porque eu acho que é mau planejamento tributário isso, né? E mais uma vez, comunhão de riscos desnecessários, porque empresas com atividades diferentes estão sujeitas a riscos diferentes. Empresas com atividades diferentes tributam de forma diferente, né? A depender aí se tu vai fornecer produtos, se você vai prestar um serviço. Então, é uma boa prática de gestão, tá? Manter assim separado, desde que tenha aquela cautela, né? Com relação a grupos econômicos, né? Então, muitas vezes, talvez nomear um administrador para outra empresa, né? Manter tudo bem organizado. Eu acredito que na questão do ano que vem, dos nossos sistemas aí da Receita Federal, o que vai acontecer com certeza é que acabou a sonegação, né? Acabou a sonegação tributária, não vai mais existir. Então, assim, precisamos estar com as contas em dia, precisamos estar declarando de forma correta, né? Então, eu entendo que se eventualmente, né, esse mecanismo de juntar um monte de CNAE ali na mesma empresa, eu não sou contadora, não tenho, estou falando para vocês aqui a minha percepção, tá, gente? Na questão dos CNAEs, aí são os contadores que têm expertise. Mas eu acredito que se isso envolve alguma manobra para sonegação tributária, ou qualquer coisa nesse sentido, não vai funcionar, vai ser complicado, tá? Teve uma outra pergunta aqui também, como essas mudanças tributárias, como fica essa questão de misturar contas CNPJ e CPF? Mudou algo? Na verdade, assim, o que muda é a fiscalização, né? A gente vai ter uma fiscalização intensificada com relação às nossas contas, pessoa física, pessoa jurídica, né? Então, o ideal é que a gente sempre trabalhe no contexto da elisão fiscal, não da evasão, né? Então, se eu posso reorganizar a minha empresa e eu posso reorganizar a forma como eu administro e exploro o meu patrimônio, bacana, eu não vou ter problema nenhum. Agora, se eu ocultar a receita, né? Então, digamos que a própria empresa, né, ela tem uma fonte de receita aí, um prêmio a esses sócios e tal, que é distribuído. Tudo isso vai ter rastreabilidade, tá, gente? Então, acho que a grande questão é isso. Nunca foi positivo, né? A confusão patrimonial não é positiva em âmbito nenhum, nem no âmbito da economia, como a gente viu ali no exemplo do carro, né? Então, o que muda é que temos que declarar, eu não vou dizer praticamente, eu vou dizer tudo. Temos que declarar tudo. Não podemos, eventualmente, movimentar recursos próprios sem ter uma origem e colocar lá dentro da empresa de qualquer jeito. Enfim, mais uma vez voltamos à organização, né? A organização que tem que estar mais intensificada. E agora não é só uma questão de mitigar riscos, agora é uma questão de economia, tá? Então, porque a gente vai ter mudanças tributárias na minha área, que é em âmbito patrimonial, muito expressivas, muito expressivas. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitar
as janelas para adotar medidas acautelatórias com relação a tudo isso e deixar de achar que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, né? Porque agora isso não funciona mais, tá? Principalmente no meu âmbito, que é o âmbito patrimonial, né? Mas no âmbito empresarial, se você conseguir fazer um estudo, aí um levantamento bacana da sua empresa, do seu patrimônio e tudo isso, eu tenho certeza que o impacto vai ser menor. Para quem deixar nas mãos de Deus, eu só sinto, tá? Em 1 ano, 2 anos aí, você vai sentir muito os reflexos da reforma. Grace, eu fiz a pergunta propositalmente, por quê? Porque, como você muito bem destacou, o correto, né, é sempre declarar tudo e agir de acordo com o que a legislação prevê. Cumprir o fim social do negócio para o qual você criou. E essas coisas aconteciam, né, e acontecem até hoje, muito provavelmente porque a fiscalização ainda não tinha conseguido chegar até esses casos. A partir do ano que vem, né, destacar novamente a fiscalização, né, com todo esse sistema integrado, ela vai conseguir chegar, né, nos casos onde ela não chegava. Ou seja, não tem mais como sonegar, não tem mais como a gente tentar, digamos, desviar qualquer recurso, não existe mais essa possibilidade. Então, não importa se a empresa tem 5 funcionários ou se ela tem 20 mil funcionários. A integração do sistema, ela vai ser igual para ambas, né? Não vai ser diferente. E aí, mais uma vez destacando, a fiscalização vai chegar nesses casos, onde até então ela talvez não tinha o poder de chegar. E nem tanto pela fiscalização, né? Isso é uma questão extremamente relevante, mas economia, né, gente? Economia. Se tu continuar bagunçado aí, se tiver receita não declarada e isso for identificado, a multa tributária que você vai pagar, né? O imposto retroativo. Então, você tem a oportunidade de economizar numa organização prévia. Você vai deixar sabendo que cedo ou tarde vai ser identificados aí movimentações patrimoniais indevidas, você vai deixar para pagar o tributo retroativo? Você vai deixar para pagar a multa? Acho que não, né? Acho que é mais uma vez a prevenção, né? A regularização, como a gente fala, ela é um investimento. Ela não é, né, no caso, o empresário gastar com algo desnecessário. Eu falo sempre que é um investimento no momento atual, para posteriormente ele não ter um problema maior ainda. Porque Grace com certeza concorda comigo que o custo de uma assessoria é muito menor que o custo de uma multa, né? Muito menor. Muito menor do que o custo de uma multa, muito menor do que uma alíquota imensa de imposto no momento da transmissão. Se não fizer isso por vocês, façam pelos filhos de vocês, porque o cenário ele não está muito positivo nesse sentido, né? E a tendência não é melhorar. Perfeito. Vamos verificar se temos perguntas. A princípio aqui não temos questionamento, mas a gente fica aqui à disposição, né? Caso alguém gostaria de perguntar algo aí, a gente fica bem tranquilo aqui, à vontade para vocês questionarem. Grace, enquanto, né, a gente não recebe perguntas, eu queria te agradecer muito, né, por ter disponibilizado um domingo à noite em que você poderia estar com sua família, com o seu filho, para aceitar o convite do Grupo Inovatec e estar aqui de forma voluntária, compartilhando conhecimento, passando essa informação, né, para nós. E eu gostaria muito de destacar também que a Grace, né, ela faz parte do jurídico da Inovatec, então, né, quem organiza boa parte do jurídico da Inovatec é a Grace, é uma pessoa a quem nós confiamos muito, quem nós indicamos, porque também está à frente aí do nosso negócio, né? Então, eu jamais traria, né, para compartilhar algo tão relevante, né? Um profissional
que eu não confiasse. E, na minha humilde opinião, né, a Grace na área patrimonial, né, dentro do estado de Santa Catarina, eu diria que na região sul, né? Ela é uma das melhores profissionais que tem, né? Então, fiquem à vontade aí para acioná-la, né? Ela está nas redes sociais aí da Inovatec, assim como nas nossas redes sociais, minha e do Marcel. Então, Grace, muito obrigada. A gente espera que em outro momento você aceite novamente o nosso convite, porque a ideia é que a gente transforme, né, esses encontros, eles sejam mensais, a princípio é a nossa ideia, com temas relevantes, um evento gratuito em que a gente possa emitir um certificado para que essa pessoa que fique 1 hora e 15 aqui conosco, também possa aproveitar, né, esse certificado de alguma forma, né, no seu currículo, que passou por uma capacitação. E, em nome do Grupo Inovatec como um todo, né, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, né, e pelo estudo e pela parceria que a gente tem. E espero tê-la novamente em outros encontros aqui conosco. Ah, Cássia, eu que agradeço, né? Eu que agradeço muito o carinho, a oportunidade também, né? Porque aqui é um excelente canal também para a gente conseguir conversar, falar mais a respeito do trabalho que é desenvolvido no escritório também. Admiro muito o trabalho de vocês, é uma grande honra ser parceira de vocês nessa trajetória, tanto aí dando suporte para a Inovatec, quanto para os clientes da Inovatec. E vai ser um grande prazer participar de outros eventos, outras conversas. Nossa conversa foi muito legal aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Então, sem mais perguntas, nós encerramos a transmissão e muito em breve vocês verão ali nas redes sociais os próximos convites, né, dos próximos webinars, com os próximos profissionais, trazendo assuntos aí relevantes, compartilhando informações, para que vocês levem essas informações para as pessoas próximas a vocês, que têm negócios, e até nessas informações a conhecimento de vocês, porque é um impacto que não atinge só a pessoa jurídica, ela atinge a nós consumidores também. Então, obrigada a todos que participaram, né, de maneira online, e também os que assistirão, né, posteriormente via YouTube gravado. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite, pessoal.